Fala, torcida brasileira, aqui Vitinho Marechal, vocês estão vendo aqui, ó, tô aqui a caráter, ainda acreditando na seleção, não sei até quando, a gente sabe que essa eliminatória aí passam 6, poderia fazer aqui, eu falo com alguns aí que me acompanham no Instagram, me são inscritos na minha plataforma de YouTube, se fizesse aqui uma seleção para disputar essa, era mais barato, o custo mais barato e uma visibilidade para realmente obedecer à essência da seleção brasileira. A seleção é o time do povo, a seleção, repito, é o time do povo, né? Tivemos algumas coisas aí no passado, a gente vai bater um papo sobre isso também, porque, né, expoentes não foram convocados e realmente fizeram falta, né, vamos dizer assim, melhor, fizeram falta no momento decisivo, lá na hora do divisor de águas. A gente viu aí essa vergonha que a seleção está passando, as convocações nitidamente, a CBF é um castelo de areia, cada hora manda um, já soube que tem que ter jogador da Nike, que é patrocinado pela Nike, tem que ter alguns jogadores da Nike na seleção, são convocados jogadores com gatilhos em seus contratos, passar 3, 4 vezes na seleção, então abdicam de botar jogadores do futebol brasileiro ou outros jogadores como João Gomes, como Danilo do Palmeiras, que estão dentro do contexto do futebol em melhores condições, né? Dentro da realidade, da construção do jogo, da capacidade, né? de acelerar o jogo na função ali de primeiro volante, segundo, enfim, no jogo moderno hoje que se fala, esses jogadores são abdicados em virtude de 11, 12 jogadores sendo o mesmo empresário. Isso para mim é atraso, né? Eu acho atraso, acho que a CBF tem que sofrer uma mexida, né, para 2024, a Copa está logo na cara aí, né? Já não tem o único expoente. A gente vai bater um papo, vamos falar um pouco de outras seleções do passado, de problemas que nós tivemos, né? Que todo o povo brasileiro acompanhou, mas a gente tinha ótimos jogadores, né? Extra classe, extraterrestres que a gente fala. Então isso tudo facilitava muito, isso tudo passava batido, porque o que o povo quer ver é a seleção canarinho voando baixo, apresentando um futebol intuitivo, de dribles. Para drible não tem marcação, eu sempre falei isso. Pode fazer a linha baixa, a linha alta, a linha não sei o que, média, não tem. Porque eu dou a partida, eu vou driblar, eu vou passar por você, só fazendo falta. Aí você consegue. E o Brasil era um time do intuitivo, né? Por isso que todo mundo vem buscar jogador aqui, todo mundo procura os garotos aqui, mas tem um problema na formação dos jogadores, que é um outro assunto. Aquele garoto que é driblador, que é um meia driblador, que pensa o jogo, os treinadores de base hoje nas formações das divisões de base, não, meu filho, você vai para ponta esquerda, vai ser atacante de lado, que eles querem fazer, preparar jogador para a Europa, não quer preparar para o futebol brasileiro. Então hoje a gente não tem um camisa 10, não tem um camisa 8, fera, né? A gente viu aí, eu vou ter um pouquinho aqui, eu fiquei dando uma olhada, procurando, antes de fazer essa análise da seleção, do que vem acontecendo no futebol brasileiro. A gente viu em 78, era um timaço, né? Era um belo time, a gente tinha o Cerezo, tinha o Zico, tinha o Rivelino, o ataque tinha Reinaldo, tinha Dinamite, né? Tinha o Jorge Mendonça, né? Jorge Mendonça, se eu não me engano, ele ainda estava no Guarani, indo para o Palmeiras, ou já estava no Palmeiras, não lembro bem, quem lembrar disso aí, depois entra no chat lá do Marechal, deixa lá uma informação, até para me atualizar. Eu acho que ele estava indo para o Palmeiras, ele foi como atacante, mas aí o Zico sentiu lá na época, e ele entrou na função do Zico e despontou aí, e foi um excepcional jogador, né? E ficaram de fora, gente, o Júnior, o Marinho Chagas, o Falcão, o PC Caiu, em 78, hein? 78, o Sócrates jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, tinha feito 15 gols, em 78, no Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, foi comprado logo em seguida pelo Corinthians, virou o famoso Dr. Sócrates. Então você viu que o Brasil em 78 tirou em terceiro lugar com esse timaço. Claro que meteram a mão no Brasil, a gente lembra disso, que o time saltou do abraçado, né, naquele jogo fatídico lá do Peru, com um roubo danado, porque estava aquela briga política lá na Argentina.
Então tinha que ter um título para a Argentina para amansar o povo, dar uma nova roupagem lá na gestão do futebol, que era meio político. Tem uma história por trás de tudo isso aí, todos nós sabemos dessa história aí. Então veio o Brasil de 82, que depois, para mim, depois de 70, com a bola no pé, com capacidade de jogo, foi a melhor que eu vi jogar. Tinha os defeitos, né, do jogo sem bola, não se pensava tanto nisso. O Brasil sempre foi um time que jogou para frente, sempre assustou com a sua capacidade de jogo, com seus camisas 10, né, com os 8, com os atacantes. Isso tudo assustava demais os seus adversários. 82 ficou em 5º lugar, o meio-campo tinha só o famoso, né, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zico, né? Então o ataque tinha, né, que quebrava um pouco, era o Chulapa, porque o Careca, né, teve aquela contusão. Roberto Dinamite, né? Roberto Dinamite, Roberto Dinamite, Careca, não é isso? O Careca não, o Careca ficou fora, aí entrou o Chulapa, era o Chulapa, Dinamite, exatamente, e o Éder, né? Então, em 80, o Brasil ficou em 5º, perdeu naquele jogo lá do Sarriá, né? Que a gente sabe até hoje. Pô, fui pra praia naquela época, pé da vida, acho que todo o Brasil, né? O Brasil com aquele futebol encantador, mas realmente hoje vai se fazer um comparativo com a realidade do futebol, a evolução do futebol taticamente, né? O Brasil não tinha uma marcação, acreditava muito no seu poder ofensivo, né? Realmente era muito, muito perigoso. O Brasil não tinha jogo que a gente ia para a partida, olhar a partida, né? Aquela partida, você sabia que o Brasil ia fazer gol. Esse é um detalhe que a gente não consegue enxergar hoje no futebol brasileiro, não de hoje, vamos falar de 2014 para cá, né? A gente está falando de 82, né? 86 também era um timaço, tiramos em 5º lugar, a Falcão, Júnior, né? Zico, Alemão, Sócrates, né? Silas, Valdo, aquele Valdo que jogou no Grêmio, na época ele jogava no Paris Saint-Germain, né? O atacante lá, Miller, quebrava um pouco, era o Casagrande nesse bolo aí, Careca, né? E naquela época foi a confusão lá do Renato Gaúcho com o Leandro, foram cortados, Éder foi cortado por indisciplina também, Cerezo, Marinho, Dirceu, Marinho que era do Bangu, era expoente, foi bola de ouro no Campeonato Brasileiro. O que é que eu digo? Jogador do Brasil ia, né? Jogador aqui da terrinha, do Tupiniquim, sempre estava na seleção, né? Não tem essa luta, essa dúvida. O cara tá arrebentando no Palmeiras, o cara tá arrebentando no Fluminense, o cara tá arrebentando no Botafogo, o cara tá arrebentando no Flamengo, o cara tá arrebentando no Galo, no Internacional. O cara tinha a sua oportunidade, ainda mais nas competições, né? Copa América, eliminatórias, era o melhor laboratório que tinha, todo mundo sabe disso. Agora o negócio é trazer jogador da Europa, é jogador de empresário, é jogador que tem, como eu disse, gatilho nos seus contratos, cláusulas de reajuste, e todo mundo ganha, todo mundo leva, a preocupação não existe na seleção brasileira de se montar um time capacitado, e toda a avaliação, isso que é triste, toda a avaliação para uma Copa do Mundo, em qualquer circunstância, é eliminatórias. Não se tem na busca de jogos mais de peso. A gente viu aí o invicto Tite, né? Foi para a Copa, nas 2 oportunidades foi eliminado por seleções europeias. Então a gente viu que o Brasil realmente está em decadência, estava já sofrendo, né, com essa manipulação de empresários, né? Tem que passar jogador na seleção brasileira para ter aumento, para ter reajuste, para ter compra de percentual. Então virou uma casa da mãe Joana. Isso eu sempre pontuei isso aqui, né? A gente viu, como eu disse aí, em 86, inúmeros expoentes ficaram de fora, 90, né? Foi aquela introdução, vamos dizer assim, na seleção pelo Lazzaroni, ganhamos a Copa América com o Timaço, com o Romário, né? Giovani e Neto ficaram de fora, a galera bronqueou, né? O Giovani do Vasco ficou de fora, merecia a convocação. O ataque tinha Careca, Romário, Miller, Bebeto, Renato Gaúcho. O meio, né? O meio que eu não achava muito bom, de talentosos, né? Mas eram ótimos jogadores, vamos dizer assim. Jogava titular, todos eles jogavam titular hoje na seleção do Diniz, né? Que era o Bismarck, Alemão, Sila, Tita, Valdo, né? Ficou de fora, foi até uma polêmica, o Giovani e o Neto arrebentando lá no Corinthians, o Giovani massacrando no Vasco,
né? Tinha sido bola de ouro no campeonato juniores, né? Foi o craque da competição e realmente era muito jogador para pouca vaga, né? Então realmente o Brasil era uma nata, mas se respeitava, né? Se respeitava as convocações, a utilização dos jogadores que estavam aqui no Campeonato Brasileiro, se fazia uma avaliação mais eficiente, mais com uma melhor observação realmente daquilo que tem aqui. Aí você realmente via, né? Realmente, esse não vai dar porque o que está lá fora está mais jogado. Então tem uma preocupação absurda de ter os jogadores lá fora. Gente, hoje a classificação de eliminatória passam 6, são 10, passam 6. O Brasil com o pé nas costas vai passar mesmo essa bagunça tática aí, que não se consegue entender ainda, né? Eu já disse que o Diniz pode ser até o treinador, mas a seleção não tem tempo para introduzir esse jogo de aproximação dele, né? Eu acho que tem que fazer. Eu particularmente gostaria de ver uma defesa mais tradicional. Se ele quer fazer esse jogo de variação, faria do meio para frente inicialmente, depois que estiver encaixado, até porque esses jogadores que completam esse processo todo, essa etapa do jogo costurado. Então esses jogadores poderiam ser os jogadores que tinham que fazer parte desse processo do tic-tac, do jogo costurado, do jogo de aproximação. Então o que eu digo é que o Brasil, neste momento, eu acho que está desencontrado, acho que está com muitas dificuldades, né? Eu acho que tem muitos acordos. Acho que isso tudo atrapalha o futebol brasileiro, né? Em 90, né, a gente tinha um timaço, em 94 a gente foi campeão com 2 feras na frente, a Raiz saiu daqui como expoente das Américas, chegou lá, sentiu, aí o meio campo foi Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho. Era um time marcador para jogar para o Bebeto e para jogar para o Romário, né? Deu no que deu, trouxemos o caneco, em todos os jogos o Romário foi decisivo, né? 98 nós fomos vice-campeões, tinha o Giovani que jogou no Santos, né? Rivaldo, Emerson, Leonardo, o ataque era Ronaldo, Bebeto, Edmundo. Então era um timaço, mas teve aquela negócio da convulsão. Mas o que eu quero dizer, a gente tinha jogadores, tinha capacidade de jogo, né? 2002 a gente foi campeão, para mim, depois de 2006 depois de 2006 para mim, 2006 foi meio bagunçado, muita indisciplina, muita bagunça. Depois de 2006, 2002 foi o maná, né? Foi a nata do futebol. Essas duas seleções, essas duas convocações para mim, dentro desse contexto dos anos 2000 aí, para mim foram as melhores, né? Você viu que em 2002 tinha Rivaldo, Ronaldo, o Bruxo, né? Que é o Ronaldinho Dentuço, né? Ronaldinho Gaúcho, né? Tinha Kleber, Ricardinho, Gilberto, Juninho Paulista voando baixo. 2006 era um timaço também, Kaká. O Romário não foi convocado em 2002, né? Foi um rebuliço aí no mercado da bola. Como é que o Romário não vai? Quer dizer, Filipão achava que o Romário ia querer meter dedo lá no negócio, né? Sabe como é que é? Já tinha muita estrela, então ele abdicou da convocação do Romário, né? E trouxe o caneco, né? 2006, Kaká, Zé Roberto, né? Juninho Pernambucano, Bruxo, né? O Bruxo já foi no meio, na outra ele tinha ido de atacante, né? Em 2002, no meio, já 2006 já foi meio para dentro, mais pro ataque era brincadeira, Imperador, Ronaldo, Fred, Robinho. Como é que não traz o caneco, né, cara? Ficamos em quinto na competição. 2010 já era Kaká, Felipe Melo, já era um time Ramires, já era um time não de tanta com o Júlio Batista, era um time mais previsível, né? O ataque era fabuloso, né? Luiz Fabiano, Robinho, Nilmar, Grafite, né? Então não era, já estava começando ali a ter uma decadência, né? Não teve uma renovação, aquela preocupação que eu falo na formação de jogadores, sub-17, sub-15, de fazer os jogadores de meio campo, formar o jogador camisa 10, ter o jogador intuitivo, ter o número 8, e, né, ter atacantes habilidosos, não jogadores de beirada de campo. O negócio agora é formar jogador para botar na Europa, então já tem que chegar pronto, saber jogar pelo lado do campo. Então é a mania hoje do futebol brasileiro especificamente. Você não vê isso no Uruguai,
um país com 3 milhões de habitantes, né, o que a gente normalmente sabe, ver a Argentina na formação lá dos jogadores do River Plate. Eu estava vendo, né, um projeto do River Plate, a formação do camisa 10, então eles têm lá um projeto de sub-15 a sub-23, eles têm uma escadinha de jogadores, 2, 3 jogadores para subir para o profissional. Vai ser vendido? Vai ser vendido, mas todos vão passar nas seleções de base, na seleção principal. Você vê aí o time da Argentina, do Scaloni, na Copa de 2022, nós vimos lá que contra a Arábia, ele tirou 7 para o segundo jogo. Teve peito, teve coragem, tinha capacidade de jogador, né? Você vê a seleção hoje, tem o extraterrestre lá, o Messi, mas você vê que tem o Enzo Fernandes, tem o Nico Gonzalez, tem o Juan Álvares, Depou equilibrado, jogador excelente, McAllister, são jogadores que dão equilíbrio para poder soltar o Messi, não ter preocupação de voltar, e os jogadores que jogam do lado do Messi são jogadores hábeis, meias. O Scaloni não deixa o time dele jogar sem 2, 3 meias. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou cantar o time que o Brasil poderia ter montado aqui e o time que poderia montar, independente de tic-tac, independente de capacidade de jogo, para jogar essa eliminatória. Vai ter o campinho hoje da CBF, da Seleção Brasileira. Eu vou fazer o campinho. Não esqueça aí, rapaziada, que eu tenho o cunho social da Casa de Betânia. Vocês sabem que um dos motivos que eu abri o canal aí, né, essa luta aí desse projeto Acolhidos de Rua Independência Química. Eu sempre peço lá na descrição dos meus vídeos, auxílio aí, tem o link de doação, quem quiser se associar a partir de R$10 todo mês, ou quem quiser dar uma ajuda lá, botar um Pix para ajudar os irmãos acolhidos de rua, vai direto lá para a nossa instituição. É um dos motivos também que eu abri o canal, para fortalecer aí meus irmãos acolhidos na busca da cidadania. Então a gente viu 2018 lá também, ficamos em 6º colocado, era Renato Augusto, Casimiro, um time muito burocrático, né? Então a gente fala assim, o Felipe Coutinho muito mal fisicamente, né? Então a gente jogou com muitos jogadores de volantes armando jogos, né? A construção ofensiva, o Douglas Costa na beirada, Gabriel Jesus, com o Firmino, Neymar jogando na posição certa, lado esquerdo, né? E o Tyson. 2022 a gente viu lá a criação no meio campo era Paquetá, eu acho que sempre falei que o Paquetá é um jogador de ataque, ele fazendo função de meio campo não existe, ele como meia de ligação, pensador do time, não cabe, ele é um jogador atacante do lado esquerdo, muita força física e cabe melhor nesta função, né? Até foi o espanhol, né, o treinador lá, o treinador do Flamengo que lançou ele na ocasião. Ele é um atacante de lá da frente, né? E o nosso ataque muito pobre. Richarlison, Neymar travou na Copa de 2022, Rafinha, Antony, né? Vinícius Júnior também. No primeiro jogo acho que o Brasil já tinha que ter mexido no time, né? Então o Rodrigo, Pedro, Martinelli tem que ser titular na seleção, já falo isso desde 2022. Então tem inúmeras situações da seleção brasileira para que tem que se mexer, né? Então eu digo assim, eu vou fazer, né, o campinho, digo que o Brasil é uma seleção que tem o perfil da seleção argentina, no trato tático, tem que jogar no 4-4-2, 4-2-3-1, mas esse tem que ter 2 meias por dentro, como joga a Argentina, joga o Messi solto de um lado, do lado da perna invertida no corredor, mas ele vem para dentro, tem um apoio por tal de Depou, de McAllister. Então o Brasil precisa ter essa identidade. Se o tic-tac vai daqui na frente, vai dar resultado, se o Diniz vai continuar, precisa chamar jogadores, não que façam transição de bola, que façam ocupação posicional, que façam ocupação do regular o jogo, na hora de acelerar, vai fazer o jogo aproximado, tem que ter um apoio por trás. Então tudo isso é encaixe, não adianta que vai fazer em uma semana. Errou, corre todo mundo para trás. Pô, isso não encaixa, isso é seleção não encaixa assim. Então a gente vai lá no campinho, vamos bater o papo, vamos ver o que aconteceu no jogo contra a Colômbia e vamos ver o que pode ser feito para o jogo da Argentina. Conto com vocês. Quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, canal _442. Rapaziada, me siga no Instagram. Eu conto com vocês no engajamento, na divulgação no canal do Marechal. Valeu? Vambora Brasil, hein? Vai!
Fala comigo, família brasileira. Tô aqui, ó, transfigurado de Brasil. Tô acreditando aí, hein? Eu acho que tivemos alguns percalços aí, identificação tática. Eu acho que o Brasil precisa melhorar isso e as convocações. Digo, claro, evidente, só tem agora a Argentina, mais 2 jogos amistosos, mas já poderia começar a pensar no que eu vou cantar. Eu acredito muito no Brasil, pelo menos, se não tiver 2 meias, um meia, com o outro com mais produção, tendo 2 volantes por trás, eu vou cantar o time que eu acho que gostaria de ver contra a Inglaterra. Não vai dar com a Argentina, claro, evidente, mas nos amistosos, e lógico, sem contar, estou falando isso sem contar com o expoente, o único expoente que nós temos aí praticamente há 12 anos, que é o Neymar, né? É o único diferente. Eu acredito, por dentro não dá para ele jogar. Ele tem que jogar como ele sempre jogou, atacante, de 1 para 1, do lado esquerdo, é o diferente. Ele apareceu assim, cresceu no futebol mundial assim, jogando pelo lado esquerdo, no Barcelona, construindo as jogadas de contra-ataque, de velocidade, de construção de jogo, abrindo espaço para os demais, enfim. Por dentro não cabe, não pisa na bola, vai acelerar o jogo, a mesma coisa que aconteceu na Copa do Mundo, se travar não tem ninguém para poder capacitar o time com um jogo produtivo. Então, normalmente, vamos lá, só para a gente ilustrar, o Brasil forma com a linha de 4, 2, 3, 1, isso que o Diniz sempre fez. Claro, ele puxa o jogo aproximado, faz uma linha aqui atrás, puxa o André aqui para dentro, sai com 3, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Joga para cá, aproxima aqui, tenta fazer esse jogo costurado, vai chegando aqui para dentro. Quando ocorre alguma dificuldade, corre todo mundo aqui para trás. Quando não tem esse espaço, a gente fica com essa intermediária, sempre sofrendo, sempre com 2 jogadores aqui, ou esse lateral está adiantado, contra 3 ou 4 atacantes. Então, essa dificuldade defensiva do Brasil, eu já pontuei isso, quem me acompanha no canal há algum tempo, já pontuei nos jogos do Fluminense. Isso é uma matemática estratégica dentro do campo. Se ele não tem posicionamento, ele quer chegar com o jogo aqui na frente ofensivamente, vai faltar aqui atrás. Então volta aqui, que eu gostaria de ver, eu já comentei com alguns aí, né? Aqui o 10, aqui o 6, a linha de 4, né? 2 volantes aqui por dentro, mais um aqui por dentro e um camisa 10. Né? Vamos ver a Argentina como joga? Vamos lá? A Argentina joga no 4-1-2-3. Olha as peças da frente. Messi de perna invertida aqui, estou falando já para terça-feira, hein? Para depois não falar que Santo Antônio me enganou. Messi aqui, né? Messi nessa flutuação. Juan Álvares aqui, que é máquina de jogar, e Nico Gonzalez também, que é outra máquina na frente. Qual é a preocupação do Scaloni? É essa volta para cá, né? A volta, o jogo sem bola. Ele tem o quê? McAllister na primeira linha, tá aqui, ó, né? Que é a marcação, Depou, né? Depou e Enzo Fernandes. Enzo Fernandes seria um segundo volante? Não. É um meia construtor também. Por isso que eu digo, o futebol sul-americano sempre teve essa identidade de jogar por dentro, que a gente chama hoje de corredor interno. É um jogo por dentro, passando por dentro, criando as jogadas, chegando por trás os meias. Ele não desconfigura seu time. Além de ter o Messi, o extraterrestre, no time, tem jogadores de alto nível técnico. Vai ter problema o Brasil se jogar como jogou com a Colômbia. Um time muito mais capacitado, vendo a derrota contra o Uruguai, não vai querer perder o jogo, vai querer criar problema para o Brasil no Maracanã. Digo, eu particularmente gosto sempre do Brasil num 4-4-2, às vezes, dependendo da circunstância, fazendo uma linha de 3 ali, zagueiro. Eu já penso, o Marquinhos não tem capacidade, não tem punch de zagueiro, nunca teve. Ele joga num time muito bom no campeonato francês, sobra lá atrás, mas quando pega a Champions League, eu vi vários jogos do Marquinhos, bola diagonal contra o Real Madrid,
era bola de longe, era botar o Benzema, ganhava todas dele. Não tem punch para zagueiro. Pode jogar com a bola no pé, ele pode ser hoje, se testasse, se tivesse vontade de continuidade, se é a ideia da CBF continuar com o Marquinhos, ele fazer uma lateral direita hoje, né? Pelo futebol, pelos zagueiros que estão aí, vamos entender o que eu estou falando. Eu acho que a seleção poderia, para o jogo da Inglaterra, né, que parece que está marcado, é Portugal também, não sei, poderia fazer, ó, aqui, ó, o que eu disse. Marquinhos, que pode fazer uma linha de 3, para esses jogadores que estão aí convocados. O Nino, o Ibanhas, que é muito bom, muito recurso, não é igual Gabriel Magalhães, só tem um lado, jogador canhoto, mas não tem a direita nem para subir no ônibus. Então eu tirava, botava o Ibanhas, joga dos dois lados como zagueiro, tem equilíbrio, né? E aqui o Ayrton Lucas do Flamengo. Esse para mim tem que ser titular. A gente está sem lateral, né? Por trás, botar o Alex Telles, que jogou Copa do Mundo. Essa galera que está entrando aí, sofrível. Né? Essa é a minha percepção. André, excepcional jogador do Fluminense. Danilo, ex-Palmeiras. Veiga e Bruno Guimarães. Por que eu estou falando do Bruno Guimarães? Bruno Guimarães, ele sempre jogou na construção apoiando os meias. Seja no time na Inglaterra, seja quando ele estava no Atlético Paranaense, era o cara da bola. Ele sempre estava com essa bola construindo aqui. E hoje, nesse projeto do Diniz, ele tem um desgaste absurdo, porque quase nenhum deles tem um entendimento tático dessa variação do Diniz. Então ele se desgasta demais no meio campo. Né? Além de ter que ser um jogo intenso de movimentação, ele sofre muito. Então esse quadrado aqui, gostaria de ver contra a Inglaterra. E na frente, Pedro e Rodrigo. O que acontece? Por que eu falei do Pedro? Se eu tivesse um outro centroavante no estilo do Pedro, que para mim é o melhor que tem aí. O Brasil joga um cara da última bola, tem uma construção por dentro, tem o pivô do Pedro, tem o jogo de fundo, tem a ultrapassagem do Marquinhos, tem a capacidade de marcação. Eu acho que o Brasil fica, até por esses amistosos, começar a pensar num jogo por dentro, como foi sempre a essência do futebol brasileiro. Não tem mais os expoentes, como tinha Ronaldinho Bruxo, Rivaldo, né? Aqueles craques todos, nem na frente, mas poderia se pensar, começar também, botar o Vitor Roque, o Marcos Leonardo, parar, né, com esse negócio de passagem de jogador de... Vai ser difícil, mas a gente está aqui só analisando e botando os pontos que a gente gostaria de ver. Uma seleção mais identificada com o futebol brasileiro, né, capacitado, uma seleção que produza jogadores na sua formação, tem ótimos centroavantes aí surgindo, esses garotos, Vitor Roque, Marcos Leonardo, começar a botar essa galera junto com o Pedro, fazer 2 centroavantes, botar o Vitor Roque junto com o Pedro, enfim, não dá para ter mais panela. Eu acho que o Brasil, né, tem 2 amistosos importantes, poderia já começar a testar esse 4-4-2, uma situação do Marquinhos de lateral, de repente vai pintar uma outra oportunidade para lateral direito, para a gente de repente fazer uma adaptação de algum jogador de velocidade de lado, virar lateral, isso é comum, mas isso tem que ser estudado, não sou eu que estou aqui que vou ficar, né, pensando, eles são pagos para isso. Aqui é o canal do Marechal, canal _442. Rapaziada, não esquece do canal do Marechal, vamos dar uma moral ao canal do Marechal aí, a gente fazer aí um engajamento forte aí. Vocês sabem que a gente tem um cunho social na Casa de Betânia, que eu já falei para vocês, né? Toda a descrição dos meus vídeos está lá, o link de doação e tem um link para se cadastrar, para se associar, ajudar os meus irmãos acolhidos. Esse é o propósito grande do meu canal. Então eu penso numa seleção 4-4-2, pelo menos para fechar esse ciclo até o ano, né, de 2024, com a passagem aí, não sei se o Ancelotti vem, se vem, não vem, enfim, acho que o Brasil precisa pensar nisso, precisa trazer João Gomes para a seleção, são jogadores jovens que estão jogando muito bem na Europa, numa competição forte, então não adianta a mesmice, o esquema, a paradinha,
o leva mais, leva não sei o que, é o gatilho do contrato, isso não cabe, né? Acaba abdicando de jogadores na sequência que poderiam estar na principal, estão ainda nem convocados na pré-olímpica, quando vem para os times, né, para as seleções mais inferiores. Beleza, rapaziada? Vamos junto. Terça-feira estaremos juntos no jogo do Brasil e Argentina, jogo difícil, como eu disse. A Argentina está mordida, vai para cima do Brasil. O Brasil precisa se estabelecer, precisa mostrar que é Brasil, claro, evidente, em casa, casa cheia, e conto com todos vocês na sequência aqui do canal do Marechal. Valeu, rapaziada, um abraço!